Ok? Pessoal, eu vou fechar os microfones aqui, que está dando uma microfonia. Se vocês precisarem falar, pode ficar à vontade aí, viu? Semana passada, nós paramos nessa seguinte situação aqui, ó. Quero ver se vocês lembram. Aqui, ó. Eu montei uma sala invertida, certo? E pedi para que vocês... Deixa eu só aumentar aqui. E pedi para vocês... uma sala de aula invertida. Entrar nesse link aqui, ó, e assistir o vídeo e apontar o que vocês entenderam. Não precisava me mandar nenhuma atividade, de modo que era só mesmo para gente abrir um debate aqui, certo? Conseguiram assistir o vídeo, gente? Sim? Vou pegar o link aqui. Sim. Muito bem. Só um minutinho. Povo bom de serviço, hein? Olha aí. Deixa eu colocar o link aqui. Beleza? E aí eu havia dividido o pessoal em grupos, tal qual está aqui, quer ver? Deixa eu voltar para aqui. Deixa eu voltar para cá. Rapaz, hoje eu estou perdidinho, não sei se é por conta de ser o feriado. A Cláudia está com a mãozinha levantada. Fala, ô Cláudia. Deixa eu só compartilhar aqui a tela onde nós estávamos. Ah, a Cláudia está sem áudio. Muito bem, Cláudia. Acho que é a Cláudia que está sem áudio. Deixa eu ver aqui. Fica tranquila, Cláudia. Deixa eu só fazer isso daqui de modo que... Rapaz, hoje eu tô lerdo de serviço, não é possível. Eu já fui melhorzinho. Agora sim. Então vamos lá. O grupo número 1, que é composto pela Alessandra, Aline Osana, Amanda Gomes, Ana Cecília e Ana Paula. Essa live, ela fala a respeito de tendências em remuneração. Grupo número 1. O que vocês entenderam dessa tendência de remuneração que os profissionais que estavam na live expuseram ali? Grupo número 1, Alessandra, Amanda Gomes, Aline Osana, a Ana Cecília está no médico. E Ana Paula, vocês conseguiram compreender alguma coisa? Professor. Oi. Eu vou... A Aline e a Ana Cecília deixaram um comentário lá no grupo. Daqui eu já entro lá direto e leio, dá para ouvir? Pode ler, não tem problema não. A contribuição da Ana Cecília. Atualmente, em relação às remunerações e salários, tem ocorrido uma distorção desses conceitos no mercado de trabalho, já que, ao invés de existir uma pesquisa concreta, as empresas têm perguntado aos candidatos qual a pretensão salarial e fazem uma média. Porém, isso não pode ser considerado uma média salarial correta e verídica, já que as pessoas que estão desempregadas vão estipular um baixo salário
e pessoas que já estão no mercado informarão um valor superior ao que já estão recebendo no atual trabalho. O gestor de RH deve mapear e entender os cargos e suas demandas, a fim de manter profissionais que são produtivos para a empresa, oferecendo aumentos e benefícios para a retenção desses colaboradores. Afinal, salário não é investimento, e sim custo. E assim a empresa deixaria de gastar onde não há necessidade. Só um minuto, professor. Tranquilo, tranquilo, fica na paz. E fala que algumas empresas se antecipam em aumentar salários sob uma grande demanda do produto ou serviço, sendo que toda hora isso muda todo o tempo, e que hoje em dia não é certo mais e mais viável para a empresa contratar um colaborador PJ do que CLT, pois assim a empresa teria menos impostos, assim deixando de gastar com alguns tributos, pois o colaborador pela CLT custa muito mais cara, onde o salário acaba sendo um custo, não um investimento. Atualmente, em relação às remunerações e salários, eu já li isso aqui. Não vou me confundindo aqui na hora de ler, mas é isso que fala, professor. Perfeito, perfeito. Então vocês chegaram à conclusão de que as empresas dão aumento aleatoriamente ou no momento da entrevista, perguntando para o trabalhador quanto que ele gostaria de ganhar, ou aqueles que já estão empregados, né? E isso acaba que fazendo uma interferência muito grande dentro daquilo que nós chamamos de padronizar os salários e ter uma melhor remuneração, né? E vocês trazem um problema muito grave também nessa nova tendência de home office, de terceirização, de que houveram, né, esse entendimento, inclusive o governo contribui nesse sentido, em dizer que é mais fácil para a empresa contratar um PJ, ou seja, uma pessoa jurídica, para prestar um serviço do que contratar um funcionário pessoa física, ou seja, um regime seletista. Visto que o processo seletista ele é muito mais caro para as empresas. Por que ele é mais caro? Ele é mais caro por conta dos encargos sociais, né? Basta ver aí, por exemplo, quando um trabalhador ele está inserido no mercado de trabalho, de cara para o empresário ele custa 20% só de contribuição previdenciária. O trabalhador ele vai contribuir com uma alíquota progressiva, que varia de 7,5% a 14%, e o empregador vai arcar com a outra responsabilidade. Todavia, é sabido que, a título de encargos sociais, um trabalhador ele custa para o empresário 57% a 62% a mais do seu salário. Vamos imaginar um empresário que deseja contratar um funcionário por R$ 1.000. Só de encargo social, esse trabalhador vai custar entre 600 a 800 reais só de encargos sociais. Todavia, ele não vai pagar só R$ 1.000, ele vai pagar R$ 1.800. É por isso que estamos tendo essa tendência aí de as empresas contratarem prestadores de serviço, pessoas jurídicas. Muito bom, Ana. Obrigado aí pela contribuição. Bacana. Deixa eu ver quem que é o próximo grupo aí, que é o da Aparecida, da Bianca, da Cláudia, a Creuza, a Edmila e a Tainá. O que vocês entenderam a respeito dessa live aí, meninas? Professor, eu Opa. vou falar a minha, depois as meninas podem falar o que elas entenderam, pode ser? Pode ser, Edmila. Eu escrevi assim, a remuneração é muito importante, sim, para as empresas, e que uma empresa bem estruturada sobrevive a qualquer crise. As empresas precisam de um RH com profissionais qualificados para atender sua demanda, com processos de contratações bem-sucedidas e com pesquisas de remunerações constantes.
As empresas devem se adaptar para conquistar bons funcionários, visto que há muitas opções no mercado atualmente. Porque não adianta ela apenas pagar um bom salário, a empresa tem que ter flexibilidade, inclusão e diversidade, capacitando seus colaboradores a trabalhar produtivamente para criar valor duradouro para si mesma, atraindo profissionais que queiram evoluir e ter uma carreira, não apenas um emprego, e que esse colaborador conquiste a sua merecida remuneração. Perfeitamente, perfeitamente. Você está fazendo aí falando a respeito da meritocracia. Ou seja, ele vai evoluindo de acordo com seus méritos. Perfeitamente. Deixa eu falar, professor. Vai lá. Então, assim, as pessoas também têm que estar mais informadas, né, e informatizadas, porque daqui para frente vai ser tudo digital, né? Papel vai ser relíquia. Então tem que estar muito atualizado, porque a tendência vai ser home office, né? Exato. Não vão precisar de computador, vai precisar da pessoa, tipo assim, a parte da limpeza, suponhamos. Mas a pessoa tem que estar atualizada e estar sendo muito informada para poder crescer. E como diz meu patrão, daqui para frente não vai mais existir papel. Vai ser tudo informática, vai ser tudo home office. E a pessoa tem que estar atualizada para ver se ela tem condição de ter aquele salário que ela pediu. Eu peço um valor para o meu serviço, mas tem que estar atualizada e informada para poder ganhar aquilo. Porque o processo agora vai ser diferente. As pessoas vão sofrer bastante também, eu acho. As pessoas vão sofrer para poder entender isso, para poder encaixar na cabeça. Porque vai ser difícil, mas não desanimar. É informar, atualizar, se qualificar, né? Qualificar a firma, qualificar o funcionário, o profissional. Porque não adianta nada a pessoa ter aquele salário alto, mas ela não se qualificar, não se atualizar também. Perfeitamente, Cida. Deixa eu só fechar o microfone para não dar microfonia aqui. Só um minutinho. A Cida fala de coisas muito importantes aí. Ela disse tudo. Ela disse que boa parte dessa tendência de remuneração, ou por que não dizer toda a tendência da remuneração, ela está intimamente relacionada à questão tanto da evolução da empresa quanto do trabalhador. Nós entramos de fato na era digital. Como veio a pandemia e boa parte da estrutura empresarial ela se viu obrigada a se remodelar, colocando parte dos seus trabalhadores para atuar em casa, ela percebeu que isso foi um bom negócio. Bom negócio porque nada atrapalhou aquilo que já era de praxe e rotina dentro da empresa. Então, qual que é o entendimento? Entendimento é que já havia um aceno para essa condição das pessoas trabalharem remotamente, munidos da tecnologia, agora muito mais. E a Cida coloca uma coisa muito importante, as pessoas que não fizerem essa leitura, de saber manipular informações, manipular dados, manipular um computador, manipular uma mídia social, manipular um celular, é um trabalhador que está cada vez mais fora do contexto. É óbvio que temos aqueles profissionais que as atividades físicas, elas serão insubstituíveis. Não tem como, conforme coloca a Cida ali, você substituir um profissional que executa a limpeza, né? Pode ser que no futuro ele crie um robô aí que faça a limpeza, vai saber. Mas, por enquanto, ainda demanda da ação humana, né? Todavia, em termos de remuneração, esse tipo de profissional ele vai cada vez mais ficando para trás. Por quê? Porque a mão de obra dele vai sendo vista como aquela mão de obra que não tem tanto significado assim. Por que não tem tanto significado? Porque avalia-se muito a questão da complexidade da função. Né? Nem o valor. O mercado de trabalho ele é perverso nesse sentido. Né? Porque não é o valor intrínseco daquilo que a pessoa faz. Porque nós deveríamos valorizar muito bem o faxineiro. Quem que tem coragem agora de entrar num banheiro e fazer uma faxina? Né? Mas como as avaliações, inclusive da remuneração, ela é dada pela competência,
E a competência ela é uma série de atributos criativos, né? De saber manipular uma máquina, de saber manipular dados, de saber interpretar dados, de saber comunicar, essas profissões que não exigem tanto esse raciocínio lógico, elas vão cada vez mais sofrendo o impacto aí da remuneração. Todavia, há um contrapeso também. Isso nós estamos vivendo aqui numa fazenda, que eu sou consultor. A fazenda, de uns tempos para cá, começou a não achar com maior facilidade mão de obra. Por quê? Porque todo mundo, observe bem, principalmente nas pequenas cidades, houve essa tendência de remuneração. Todo mundo saiu do campo e foi para a cidade, buscar uma condição de vida melhor. Só que os pais foram e como não encontraram empregos em fábricas, comércio, etc., eles se contentaram com o que apareceu. Ser servente de pedreiro, ser ali auxiliar de mecânico, esse tipo de atividade, né, trabalhar na prefeitura, né, como gari, enfim, esse tipo de atividade eles foram sujeitando. Só que a nova geração que veio com eles, que são os filhos e os netos, já não aceitam mais essa condição e nem tampouco estão preparados para voltar para a roça. Ou vocês acham que a molecada que vive na cidade hoje vai lá apanhar um café, vai lá cortar uma cana, vai lá roçar um pasto, fazer uma cerca? Não vai, gente. Então, esse tipo de mão de obra, conforme a CIDA coloca, ele ainda é necessário. Ele ainda não foi substituído totalmente. E nós vamos precisar desse tipo de mão de obra. E esse tipo de mão de obra também vai se valorizar. Por que vai se valorizar? Porque cada vez mais, quanto maior a demanda pela mão de obra, maior o salário a ser ofertado, porque ninguém quer ir para lá, entendeu? Muito bom, Cida. Excelente sua colocação. Muito bem. Quem mais do grupo da Cida? Eu só quero... Oi, boa tarde. Desculpa. Vai lá, Creuza. Eu não tenho muito mais que completar, porque elas falaram muito bem, né? E pelo que, da minha colocação aqui, que eu achei interessante colocar, porque as empresas, elas estão mais preocupadas hoje em... mais conservadoras, porque elas estão preocupadas em manter o salário de quem já tem, para que elas não quebrem como tantas outras já estão quebrando hoje. Então, a questão de que elas não estão tão preocupadas no sentido de não dar emprego, de não isso, mas elas estão mais preocupadas em se manter no mercado, né? Sendo conservadoras na questão de aumento de salário e essas coisas todas, para ficar mais consistente, e manter se manter em pé. E que home office ou PJ hoje, eu acho que é mais diferencial. É um diferencial do candidato, porque eu vejo isso quando eu vou buscar trabalho hoje. Já existe lá a opção de PJ. Então, a questão das home office e PJ hoje é uma tendência bem real, né? Sim. É a realidade, né? A PJ hoje é uma realidade, porque não tem mais garantia de emprego. E o PJ é uma garantia a mais que pode ter. Sim, é bem isso mesmo, E na questão de que a qualificação ali do colaborador, do funcionário, a pessoa hoje, ela não basta ela ter faculdade, falar uma língua, 2 línguas, ela precisa muito mais que isso, ela precisa ampliar competências de uma forma que seja mais inovadora, mais ativa, daquilo que não é o comum hoje ter uma faculdade dela, tem que ter um diferencial, porque senão fica muito mais difícil, professor. Com certeza. Eu sou do O restante é que elas já colocaram ali, então fui buscando aqui o que não tinha sido falado. Bacana, excelente sua contribuição, Creuza. É isso mesmo. O trabalhador que não está agora se preparando, se atualizando e se qualificando, ele é um trabalhador que ele vai ficar cada vez mais difícil por conta dessa questão de que
Ah, mas agora vamos colocar para a gente fazer em casa, então ficou mais fácil, ficou mais difícil. A pessoa não tem domínio, porque dentro da minha casa sou eu e a máquina. Lá dentro da empresa é você e a equipe. Ah, se eu não posso, de repente meu colega sabe, de repente o TI está presente, de repente o suporte está presente, de repente o assistente está presente. Dentro da minha casa sou eu e Deus, né? Então, muitas das vezes esse tipo de atividade ele se torna mais difícil quando através do trabalho home office. Muito bem. Próximo grupo aqui é o grupo... Dá licença, professor. Sim. Oi, é que a Tainá coloca aqui a colaboração dela, e porque ela está sem áudio, não pode falar. Eu posso ler o que ela colocou? Perfeitamente. Vai lá. Então, a Tainá diz assim: quando o empregado passa a ser recompensado de acordo com seus resultados, ele se sente satisfeito. Devido às tendências de 2020, a remuneração deve ser avaliada e satisfatória. As empresas que não estão dispostas a negociar salários em 2020 têm maiores chances de perder seus funcionários para os concorrentes ou para o mercado de empreendedores. Muito bom. Dela. Excelente essa contribuição da Tainá aí, visto que tudo no mundo, né, gente, ele gira em torno de interesses. O que eu tenho percebido? Que tem um monte de empresa que está aproveitando, como se tivesse aproveitando da desgraça alheia. Ah, nós chegamos em tempo de pandemia, então eu posso contratar da forma que eu quiser e pagar do jeito que eu quiser. Mas esquece que tem esse processo que a Tainá colocou aí, que contratar é o de menos. Selecionar e contratar é o de menos. O duro é manter. Agregar pessoas e manter pessoas. O que é agregar pessoas? O RH tem que trabalhar muito intimamente com essa filosofia de agregar pessoas. O que é agregar pessoas, gente? É colocar a pessoa no lugar certo. Isso é fazer a agregação de pessoas. Reter as pessoas. O que é reter as pessoas? Você tem o talento, é isso que a gente vem discutindo muito forte dentro dessa unidade curricular. Se você tem o seu talento, que ele desenvolve com competência, que é aquele trabalhador que é a cabeça pensante da empresa, e ele vai embora, então não adianta a gente estar no momento de crise, ter essa possibilidade de contratar de fila, que ele não vai resolver nosso problema. Essa empresa ela tem a tendência de quebrar. Por que ela vai quebrar? Porque o talento dela está indo embora. Essa que é a verdade. Certo? Certo. E, professor, e outra coisa que, só pegando o gancho da Tainá, que havia-se um ponto de interrogação sobre as avaliações de desempenho, né? Se elas continuariam ou não. E ele deixa claro ali na live, no vídeo, que elas vão continuar, sim, que não existe nenhuma... nada que ela vá acabar. Elas estão, sim, sendo reprogramadas, reformuladas, mas não vai acabar. Muito, muito oportuna a sua colocação, Creuza, porque, inclusive, eu estou aqui auxiliando no plano de governo de um futuro candidato a prefeito aqui da nossa cidade. Olha que interessante. Inclusive, está na proposta desse candidato, pré-candidato a prefeito, a avaliação de desempenho não para o regime elitista, mas para o regime estatutário. Inclusive para um dos servidores públicos que mais sofre com isso, que é o professor. Como que é feita a avaliação de um professor? Como que é dado o aumento salarial do professor? É muito confuso, é muito ligado a uma legislação muito ultrapassada, parece que tem um código de lei que ainda é de 1940 e alguma coisa, que esse crescimento profissional dos professores é embasado nisso. Então, hoje já se discute avaliação de desempenho, inclusive para o meio estatutário. Tão importante que ele é. Se eu quero que o meu trabalhador ele cresça, eu tenho que passar pela ideia do recursos humanos de recrutar pessoas, selecionar pessoas, de agregar as pessoas, de treinar e desenvolver as pessoas, avaliar a competência das pessoas e reter as pessoas. Então, isso tudo faz parte desse processo aí. Muito bom. Deixa eu ver agora o grupo, acho que o grupo 2 já foram.
o grupo 3, que é o grupo do Giovanni, da Karen, da Cauane, da Keila, da Laís e de Tiago. Vocês têm aí um posicionamento a respeito da live que... Professor. Pois não, Tiago? Então, eu gostei muito da parte quando eles falaram sobre que as pessoas devem buscar desenvolvimento da sua carreira de forma independente. Porque antes, as empresas, as pessoas esperavam muito a empresa indicar que rumo que a pessoa deveria tomar, né? E agora, nesse mundo que a gente está vivendo, muito volátil, que as coisas têm mudado muito, que hoje você está empregado, outro dia você está desempregado. Então, assim, é muito interessante que as pessoas pensem de forma independente, se desenvolver. Qual é o rumo que ela quer tomar na sua carreira, né? Qual o curso que ela quer fazer, onde que ela quer estar a médio, a longo prazo. Então, eu acho que é muito interessante essa parte que eles falaram sobre buscar o desenvolvimento, né? O desenvolvimento contínuo e a pessoa buscar para onde que ela quer ir, né? O Tiago, você traz uma contribuição fantástica. Excelente seu ponto de vista aí. Inclusive, isso aí vai ser tema até do nosso próximo assunto, a respeito do plano de carreira. Você coloca muito bem que antigamente a gente ficava à mercê da empresa. Qual é o rumo que a empresa vai me dar? Qual que é as possibilidades que ela vai me dar? Hoje já não parte tanto mais da empresa. Hoje parte já exatamente desse posicionamento do profissional. Nós vamos ver ali plano de carreira Y, plano de carreira W, tem alguns planos de carreira X. Ou seja, eu estou numa posição hoje e eu preciso imaginar o seguinte: amanhã o que vai agregar para a minha vida? Aqui dentro dessa empresa, onde é que eu posso crescer e onde é que o meu salário vai estar melhor? Se eu não estiver nessa empresa, aonde eu estiver, como é que eu ganho dinheiro? Como é que a minha profissão vai me alavancar para isso? Perfeitamente, o Tiago. Excelente a sua contribuição. Mais alguém do grupo do Tiago aí? Professor, tá me escutando? Perfeitamente, Cauane. Eu entendi também que as empresas sempre têm que estar por dentro da atualização do mercado, né? E que na área de remuneração, se ela for uma área muito oprimida, ela acaba sendo elevada e acaba gerando um grande problema para as empresas. Isso mesmo, perfeitamente. Quando ela diz ali questão da opressão, gente, é que eu olho para o meu concorrente e o meu concorrente está crescendo, e eu olho para o meu cenário e eu estou diminuindo. Isso é uma opressão. Eu digo, mas o que acontece que o meu concorrente ele consegue se destacar e eu estou aqui patinando, não estou dando conta de pagar nem minhas contas, né? As empresas elas precisam ter esse olhar e trabalhar mais a questão da gestão interna dos seus processos, principalmente como desde lá do início a gente vem debatendo, as empresas planejam para tudo, esqueceram de planejar as pessoas. Agora a gente tem aí uma conta a ser acertada daquelas empresas que assim não o fizeram. Muito bem. Mais alguma contribuição do grupo 3? Tá ali. O Giovanni diz que não está conseguindo entrar na aula, mas assim que ele mandar alguma coisa, eu consigo ler para o senhor. Ah, perfeitamente. Muito obrigado, viu, Cauane? Imagina. Muito bem, isso mesmo. Excelente contribuição da Cauane, excelente contribuição do Giovanni. Vamos do Tiago. Muito bom. Vamos então ao grupo 4, que é composto pela Lucilene, pela Mariana, pelo Matheus, pela Patrícia e pela Renata. Então, vocês tiveram alguma observação? O grupo da Lucilene, Mariana, Matheus, Patrícia e Renata. A respeito da live da tendências em remuneração.
Vamos lá, pessoal. Se tiver algum posicionamento. Próximo grupo foi da Rosana, da Solisângela, Suelen, a Tabata e a Tamires. Grupo 5. Professor, Oi. o Giovanni mandou a contribuição dele. Eu posso estar lendo? Claro, Cauane, por favor. Ele diz assim, que em um momento da live, o Renan disse que devemos ser inteligentes no trabalho e na área operacional. Vai meio que ser deixada de lado para a entrada da área meio inteligente. Podemos relacionar essa transição com o êxodo rural? Quais são as consequências dessa transição para o mercado? Ela vai expandir ou vai ficar mais restrita? E a mão de obra vai ser mais barata ou mais cara? Traz aí uns questionamentos bem interessantes, né? Quando ele pergunta, a mão de obra, as empresas elas vão expandir ou elas vão enxugar? Gente, eu fui no supermercado fim de semana, não sei se vocês estão observando um fenômeno, que inclusive ele é um fenômeno preocupante, né? Pelo menos na minha cidade está assim, nas prateleiras alguns produtos com restrições. Tipo, litro de óleo você não pode comprar mais do que 5. Arroz, não mais do que 6 pacotes. Sem contar o preço absurdo que está o alimento. Não sei se na região de vocês aí está essa mesma história. Por aqui está. Isso aí é um alarde preocupante, sabia? Isso aí indica uma recessão muito grande. E é óbvio que o momento pandêmico produziu tudo isso, mas a pergunta que o Giovanni faz ela é muito intrigante e necessária a gente parar para raciocinar um pouco em cima dela, né? As empresas vão encolher ou as empresas vão contratar? A minha visão é que alguns segmentos, se não ficarem atentos, tendem a desaparecer, né? Outros segmentos vão se dar muito bem. Qual o segmento que vai se dar muito bem, gente? O segmento da alimentação. Por que esse segmento ele se dá muito bem? Porque as pessoas elas podem ficar sem vestir. As pessoas podem ficar sem divertir. As pessoas podem, inclusive, ficar até sem medicar. Mas sem comer ninguém fica. E nós levamos um espanto, né? Nem é espanto, porque já era esperado isso, nesse feriado prolongado. Quantas pessoas desceram para a praia? Isso implica que o brasileiro ele é versátil. O brasileiro ele é diferente, né? Mesmo que seja para morrer, eu vou para o mar, não tem problema. Estou nem azul com pandemia. Isso implica que tem dinheiro envolvido. As pessoas não pararam de consumir. Então, dentro dessa visão do mercado consumista, dentro da própria rede de alimentos, você percebe que uns conseguem se destacar mais e outros se destacar menos. Exemplo, uma empresa que tende a vender ali pão de queijo, né? Ela teve recessão, ela está tendo queda. Porque na hora do brasileiro levar para sua mesa o alimento, ele trabalha com critério de priorização. O que é prioridade para nós agora? Arroz, feijão, né? Macarrão, produto de limpeza. E dentro do próprio produto de limpeza tem restrição. Aquele shampoo mais caro que ele levava para consumo, ele acaba que trocando por um mais barato, né? Então, alguns segmentos, eles vão crescer muito, principalmente com o retorno agora da economia pós esse momento que a gente está vivendo aí. Outros segmentos têm que ficar muito atentos para não sumir do mapa, né? Aqueles que não conseguirem se reinventar, inclusive. O que é se reinventar? Empresas que chegaram num determinado momento, que estavam acomodadas, inclusive na questão de mão de obras e remuneração. Empresa que ela tem, aliás, não tem empresa, que ela não tem noção nenhuma do qual é o plantel que ela tem na mão. Eu tenho uma linha de produção e eu tenho 15 funcionários. Pega lá e pergunta para ela,
Por que você tem 15 funcionários aqui? Porque eu preciso. Mas por que você precisa? Ela vai engasgar. Porque assim, não tem um dimensionamento. Umas empresas têm funcionário demais, a outras têm de menos. Quem tem de menos está sobrecarregando quem está trabalhando. Quem tem de mais está pagando aquilo que não deveria estar pagando. Ou seja, está pagando salário a mais. Agora as empresas vão ter que se reinventar. Por isso que essa tendência de remuneração ela faz parte do assunto aqui. Por que ela vai ter que se reinventar? Ela vai ter que mandar um bocado de gente embora. Certo? Mas, todavia, aquele que ficar vai ter que ser bem remunerado. Porque subentende-se que ele vai trabalhar mais, ele vai contribuir com mais, e em virtude disso ele precisa ser melhor remunerado. Ô, Renata, muito bom, muito bom. A Renata aqui, que é do grupo, deixa eu ver qual que é o grupo aqui. Opa, que besteira que eu fiz aqui, peraí. Só um minutinho. A Renata é do grupo 4. Muito bom, deixa eu ver qual que é a contribuição da Renata aqui. Professor, Renata aqui, não tenho áudio, mas vou contribuir por aqui. Gostei muito que quando foi falado para valorizarmos nosso trabalho, que não podemos ser apenas cumpridor de tarefas, pois sendo cumpridor de tarefas é fácil sermos substituídos. Temos que ser inteligentes em nosso trabalho. Nós temos que deixar um legado por onde passamos, seja qual trabalho fazemos. Temos que ter um diferencial. Excelentíssima observação, Renata. Excelentíssima. Quando nós falamos aí, gente, de remuneração, o que ela coloca aqui é: se você é apenas um cumpridor de tarefa, você se torna uma presa facinho para ser substituído. Porque cumprir por cumprir tarefa, o seu concorrente também cumpre, talvez com um salário menor do que o seu. Né? Agora, quando você age com diversificação na sua prestação de serviço, quando a sua competência ela é diferenciada, aí, meu amigo, você pode ter certeza, pode ficar sossegado. Nós estamos tendo dois tipos de público no mercado de trabalho agora. Nós estamos tendo um tipo de público que ele está correndo em busca de uma oportunidade de trabalho. Tem um outro tipo de público de trabalhador, raro inclusive, e é claro, mas que está sendo disputado a tapa. Isso eu dou prova disso. Eu estou aqui fomentando, talvez, na necessidade de contratar um novo técnico para colocar na empresa, porque aumentou demais a demanda. Só que nós temos um pequeno detalhe. O bom, o excelente, ele já está empregado. E detalhe, está muito bem remunerado. Para você trazer uma pessoa dessa para colocar na sua empresa, você precisa pagar mais do que o seu concorrente. Porque se caso contrário, ele não vem. Agora, aquele profissional meia boca, que faz as coisas meia boca, que não está nem aí para a situação, não se capacita, não se inova, não é um trabalhador criativo, a tendência dele é cada vez mais formar fila em busca de trabalho. Por quê? Porque ele tornou apenas um cumpridor de tarefas. Ele só faz o que é mandado, é o trabalhador robô. Mandou ele fazer, está executando. Acabou de executar e não faz mais nada além disso. Né? Eu não sei se eu contei para vocês uma história que eu achei muito engraçado. Eu fui na casa de uma madrinha minha lá na roça. E ela já é bem senhorinha. Então os filhos arrumaram uma empregada para cuidar da faxina da casa. Era para cuidar da faxina de casa, não era nem para cozinhar. Veja bem, tempo de crise, onde as coisas estão difíceis, né? As pessoas saem de dar valor no trabalho. Ouça essa história. A menina limpava apenas o corredor da casa. Ela não passava vassoura debaixo da cama, debaixo do móvel. Isso ela não fazia, ela passava só para o centro da casa. E aí uma das filhas da senhorinha falou para ela, ó, na verdade você podia fazer um favor para nós também, varrer debaixo da cama. Ela olha para a filha da senhora e fala, mas isso não está no contrato. Ô, gente, que loucura é essa? Limpeza para mim? Não tem que diga aí, cadê a Cida? A Cida acho que saiu, né?
Não tem dessa de limpar só o corredor. Debaixo do móvel também faz parte do escopo, ué. Olha, faz, olha, tá louco? Ué, eu tô... Você lava o rosto ou lava a boca? Muito bom, Seda! Muito bom! Agora você matou a pau. Eu gostei disso aí agora. Verdade. É isso aí. Não tem jeito, aí. Não crê uma coisa dessa. Então, e o que aconteceu? Essa menina, ela foi despedida do serviço. Não teve condição de continuar, porque depois de uma devolutiva dessa, né, com tantas empregadas aí precisando trabalhar, vai a Dondoca e sai com uma conversa dessa? Então, gente, a gente é o que a Cida coloca, como é que você lava o rosto e não lava a boca, né? Ou então você escova o dente de manhã e não lava o rosto. Alguma coisa tá de errado, E aí a menina saiu com essa pataquada, que varrer debaixo do móvel não tava no contrato. Ah, tá de brincadeira com a minha cara, né, gente? Então, é bem por essas aí. Muito bem, deixa eu ver qual o grupo que nós estamos falando agora. Nós estamos no grupo da Rosana, da Suelen e da Tabata, visto que o grupo 4 já contribuiu aqui, a Renata de Fátima. Muito oportuna a sua contribuição. Vamos lá, meninas, vocês observaram alguma coisa na live dos meninos lá? Sobre tendências em remuneração? A tendência é ir para o home office, né, professor? E é tudo que as meninas falaram mesmo. A avaliação de desempenho vai continuar, né? Só que eles estão reformulando. Esse trabalho em home office vai ser tudo reformulado, né? Isso. Quem não estiver preparado vai acabar ficando por fora. Exatamente. Então, pessoal, quando nós falamos aqui de remuneração, é importante distinguir, lá no departamento pessoal, a gente trabalha muito com esses conceitos. Diferença entre remuneração e salário. Salário é aquilo que está devidamente acordado lá na sua carteira, no seu contrato de trabalho. Ah, vou contratar aqui a Ana Paula para trabalhar e o salário da Ana Paula será de R$ 1.500. Isso é salário, certo? É a contraprestação pelo serviço prestado. Isso é salário. A palavra salário, gente, vem de sal, né? Salarium. Porque na época de Cristo, as pessoas prestavam um tipo de serviço para outra e recebiam em espécie. E uma das espécies mais marcantes era o sal, né? Era pago aí com a quantidade de sal, salário. E esse termo veio para os nossos dias reportado em espécie. Houve uma época no país que a questão da espécie ela esteve muito assim escassa. Então, na Bahia, por exemplo, a região do Nordeste, era comum pagar o trabalhador com semente de cacau. Semente de cacau foi uma forma de moeda, né? E tem alguns superfúgios aí que as pessoas inventam algumas moedas como meio de comércio. Tem uma cidade, não me lembro o nome agora, ela passou recentemente numa reportagem que ela própria criou a sua moeda, visto, gente, inclusive, qual que é o momento, a tendência nossa? A tendência nossa é da gente entrar em recessão e numa recessão brava. Vamos pedir a Deus que não. Como é que você sabe que o país está em crise? Quando some moeda de troco. Você vai fazer uma compra lá, a pessoa já fala, você não tem moeda aí? Sumiu moeda, pode ter certeza que o país está em recesso, né? Deixa eu ver quem está aqui. Opa. Tabata. Deixa eu ler a contribuição da Tabata aqui. Né, Tabata Mariano? Só um minutinho, que eu vou buscar aqui seu chat. Professor, estou sem microfone, mas acho que saí com mais dúvida após assistir o vídeo. Penso
em como as empresas vão conseguir manter ou conquistar talentos, pois acho que assim como haverá uma busca por mão de obra qualificada, as pessoas também não vão querer trabalhar em qualquer empresa. Acho que mais do que nunca a qualidade de vida do trabalho e benefícios valerão. Deixa eu buscar aqui. Eles acham que assim como haverá uma busca por mão de obra qualificada, as pessoas também não vão querer trabalhar em qualquer empresa. Acho mais do que nunca a qualidade de vida no trabalho e benefícios valerão mais a pena do que um bom salário. Penso também em como será dado espaço para pessoas em seu primeiro emprego. Acredito que o mercado de trabalho vai se subdividir em dois grupos. O grupo que o dinheiro não será o essencial e o grupo que se submeterá à desvalorização salarial. Chegou no ponto. Se você estava com dúvida, essa é o checkmate daí. Por quê? É exatamente isso que eu falei, gente. As pessoas que não se qualificarem são as pessoas que estarão na submissão da desvalorização. E esse entendimento, Tabata, vale também para a empresa. A empresa que não valorizar, ela tem uma tendência também de entrar em declínio. Por quê? Porque ela não vai conseguir manter talento o tempo inteiro se ela não valorizar essa mão de obra aí. Certo? Então, essa ideia que eu estava falando para vocês a respeito do salário e da remuneração, é extremamente importante a gente entender esses conceitos. O que é remuneração? A remuneração, ela compreende o salário e todos os movimentos, todos os eventos, ou seja, os proventos que vão para a conta do trabalhador. Isso nós chamamos de benefícios. Tanto os benefícios legais quanto os benefícios espontâneos. Nós temos dois tipos de benefícios, né? Aqueles legais que já estão previstos em lei. Por exemplo, hora extra 50% em dia normal, hora extra 100% em dias de feriado. Isso é benefício legal, previsto em lei. Adicional de insalubridade para as pessoas que se encontram em condições de risco à saúde. Adicional de periculosidade para os profissionais que se encontram em risco iminente de morte. Adicional noturno para aqueles que trabalham no período da noite. Férias acrescidas de 1/3. Férias dobradas quando não pagas no período correto. Isso são os benefícios legais. As gorjetas, né? Os vales transporte. Tudo isso são os benefícios legais. Então, a empresa nem sempre ela vai poder estar olhando para o salário, mas para o benefício que ela está pagando. Sabia que tem profissional que ele fica preso a uma empresa justamente pelo fato de ele ter plano de saúde? Ele já até pensou algumas vezes em sair, mas ele pensa com ele. Poxa, meu plano de saúde tem cobertura total. Inclusive, posso até meu filho envolvido nesse plano de saúde. Eu tenho plano odontológico, então não vou abandonar esse emprego a torto direito. Então, as empresas elas precisam pensar exatamente nesse plano de benefícios em termos de tendências de remuneração. Né? Às vezes eu não preciso aumentar o salário gradativamente, mas eu preciso olhar para a questão dos benefícios. E ela precisa olhar também para os benefícios espontâneos. O que é um benefício espontâneo? Aquele que não tem previsão de lei. Não tem uma lei que obriga a empresa a fazer. Todavia, a empresa concede. A empresa vai dar ali um vale creche. A empresa vai dar ali um vale alimentação. A empresa vai dar ali uma bolsa estímulo de estudo. As empresas que pensarem dessa forma, elas conseguirão manter com melhor qualidade os seus colaboradores de talento em tempos nesse novo tempo aí. Essa é a tendência da remuneração, viu, gente? Quando se falar em remuneração, leve em consideração... Oi? E eu acho que depois dessa pandemia também, o pessoal vai começar a dar um pouco mais de valor na questão da saúde, né? Do convênio médico mesmo das empresas. Porque eu acho que muita gente
tá pensando, né? Nossa, se eu fico doente, eu tenho que cair no SUS. Aí, por mais que o SUS não seja tão ruim assim quanto o povo coloca também, mas bem ou mal ter um convênio hoje em dia é meio que quase que essencial, né? Você coloca uma coisa muito importante, né, Sueli? Porque bem ou mal tem o SUS, só que o SUS, ele sobrecarregou. O SUS é quase que ele entra em colapso, quase que ele infartou, porque todo mundo foi para lá. Pesou demais a questão da pandemia. Quantos profissionais de linha de frente não se foram, né? Quanto espaço não ficou ali por preencher, a ser preenchido por esses profissionais? Todavia, aquele que tem condição de ter um plano de saúde de forma particular, ele estará mais amparado do que aquele que está aí à mercê do poder público. Então, isso é muito válido o que você fala. Eu também acredito que as pessoas daqui por diante passem a valorizar mais essa questão dos benefícios espontâneos aí, né? E vai precisar de muita energia por parte das empresas, né? Para se reinventar. A Tabata coloca uma coisa ali que ela é bem preocupante, né? Porque a maioria da força trabalhista, ela já começa a depender ela ainda está na dependência de uma escala de gente que não é tão jovem assim. Mas só que essa escala ela vai passar. Daqui a pouco a gente vai precisar dos jovens. Como é que nós vamos dar a primeira oportunidade para os nossos desempregados, para aqueles que nunca tiveram oportunidade de ir para o campo de trabalho? Então, as empresas precisam fazer uma releitura em termos de tendências de remuneração. Como que nós vamos comportar daqui por diante? Qual que vai ser o cenário do mercado de trabalho? O que nos espera por aí? Beleza, pessoal? Muito obrigado pelas contribuições. Valeu aí as observações que vocês colocaram nessa sala invertida, de modo que a gente tenha ideia de como fundamentar uma política de remuneração. Se fala em política para tudo. Na verdade, eu lhes pergunto, o que é uma política, gente? O que vocês entendem por política? Ah, política salarial, política de segurança, política ambiental, política de qualidade. É comum a gente ouvir esse termo dentro das empresas. O que vocês imaginam que seja uma política? O que vocês acham que seja uma política, gente? Pode ser no chat aí. Eu acho que é a forma como uma empresa conduz um certo processo, né? Por exemplo, as políticas do RH, como ele se comporta, quais, né, são as ações que ele vai fazer durante o ano. Perfeitamente, Amanda Gomes, isso mesmo, isso mesmo. Tem mais uma contribuição aqui no chat, deixa eu ver o que o pessoal definiu como. Isso, o Thiago coloca lá, diretrizes a serem seguidas, perfeitamente. A Cida coloca acordo, combinação, ok, vamos juntar tudo isso. Política é o compromisso assumido pela alta direção no sentido de cumprir com certos requisitos e certas diretrizes, né? Isso é uma política. Então, quando a empresa ela tem uma política de remuneração, as coisas ficam mais fáceis para ela. Vamos a esse entendimento aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, de modo que vocês entendam comigo aqui. Lembrando que amanhã nós estamos encerrando essa unidade curricular e já estamos indo para a nossa última UC. É bem curta, viu? São 36 horas e daqui a uns dias nós estaremos despedindo de vocês aí. Então, fundamentos em políticas de remuneração. A pergunta que se faz é, o que fundamentar numa política de remuneração? Já que nós entendemos que política é um compromisso assumido pela alta administração, né? Então, o que nós vamos fundamentar numa política?
Então, nós temos alguns passos, alguns critérios para a gente fazer a fundamentação aí. Primeiro, estabeleça um plano de cargos e salários. Nós já vimos lá atrás que cargos e salários, eles vão caminhando de acordo que eu vou aumentando, desenvolvendo as minhas competências. Quanto mais competência eu vou desenvolvendo, mais eu vou projetando o meu cargo. Em consequência, eu vou projetando o meu salário também. Vejam bem, uma empresa que deseja reter seus talentos no quadro de funcionários deve contar com um plano de cargos e salários em que haja a preocupação de fornecer oportunidades de crescimento para os colaboradores, bem como remuneração competitiva em relação às concorrentes no mercado. Aquilo que a gente já vem falando faz tempo. Ele não quer ficar fora do mercado de trabalho e remunere bem os seus trabalhadores. Essa é a ideia. Senão ele vai perder essa mão de obra qualificada. Para que isso dê certo na prática, é interessante que o setor de recursos humanos trabalhe com um sistema de sucessão em que os colaboradores que estão em funções de base têm possibilidades de promoção conforme os superiores forem sendo colocados em outros cargos. As companhias que abrem processo seletivo para toda e qualquer vaga gerencial que surge acabam gerando um desconforto dentre os seus funcionários que se sentem desvalorizados. Isso é fato. Então, se eu tenho ali um cargo gerencial e esse cargo gerencial ele vai ser promovido para um outro posto, a empresa que tem juízo, a empresa que aposta nessa questão de planos de cargo e salário, ela dá oportunidade para os seus trabalhadores internamente. Ela não vai buscar lá fora. Por quê? Porque ela está promovendo o crescimento. Isso nós chamamos de plano de cargo e salário. Além de dar oportunidades para que os colaboradores mais qualificados cresçam na organização, é válido manter uma pesquisa atualizada a respeito dos salários pagos pelas concorrentes. É aquilo que a Ana Cecília fez, é aquilo que vocês fizeram aí, a Ana Júlia e toda a companhia aí fizeram, né? O último grupo foi o grupo da Tabata, não me lembro agora, que fizeram um trabalho maravilhoso a respeito de pesquisa de salário dos concorrentes. É muito importante, porque esse cuidado que acaba não pesando tanto quanto parece na folha de pagamento, pode evitar a perda de peças-chave da sua empresa. A discrepância salarial e a falta de oportunidades internas podem tornar as concorrentes bastante atrativas. Vejam bem, isso acontece muito dentro de prefeitura, gente. Quem já trabalhou em prefeitura vai saber do que eu estou falando aqui. A prefeitura sempre tem aquela preocupação de promover ação social nessa questão trabalhista. Isso aí acaba virando um tripé político de muitos candidatos, de muitos políticos. É uma forma da cidade tentar resolver seu problema interno. Em prefeitura, por exemplo, a prefeitura da minha cidade, ela tem o quê? 22 mil habitantes e tem 750 funcionários. Será que esse número de funcionários que a prefeitura contratou é exatamente aquilo que ela necessita? Muitas vezes a resposta é não. Mas por que ela fez? Ela contratou muita gente, todavia paga muito mal todo mundo também. Ou seja, por isso que a gente percebe que o setor público, muitas das vezes, ele não funciona dentro da perspectiva de qualidade que deveria funcionar. Por quê? Porque ele é recheado de mão de obra. Mão de obra não falta no setor público. Tem muita gente, mas mal remunerado. Por quê? Porque é como se colocasse uma galinha com 12 pintinhos, é natural que meia dúzia de pintinhos vão ficar fora da asa, né? Se eu colocar uma galinha apenas com 5 pintinhos, ela vai conseguir trazer cobertura para todos de maneira mais confortável. É assim que acontece. E é dessa forma, exatamente, dessa forma que as empresas precisam estar pensando daqui por diante. Fazer essa oportunidade interna antes que o concorrente vai lá e cata o seu talento e observar o seu quadro de funcionários para ver se não está muito inchado. Aproveitar o momento agora, né? Um momento de filtragem
e ver esse olhar realmente das pessoas que estão agregando a ela. Aí você fala, mas professor, você está sendo perverso demais. Então quer dizer que aquele que é mais ou menos de serviço vai embora? Gente, nós chegamos na era das competências. Ou tem competência para ficar ou não tem competência para ficar. Por quê? Porque a concorrência está muito grande e as empresas precisam enxugar o seu arsenal para que elas prossigam respirando e se mantendo de pé no mercado de trabalho. São duas vias. Enxuga e remunere melhor aqueles que vão ficar. Essa que é a verdade, essa que é a atualidade. Né? Então, o primeiro passo aqui para fundamentar numa política de remuneração é estabelecer um plano de cargos e salários. Certo? Como que seria isso? Só voltando aqui. Como que seria isso de forma prática? Vamos imaginar, eu tenho ali a Amanda Gomes, certo? A Amanda Gomes hoje ela está como auxiliar administrativo 1. Eu vou estabelecer um plano de cargos e salários. Eu sei que eu estou próximo a promover a minha gerente de vendas, né? Ela vai para gerente operacional, ela vai passar para o cargo de gerente operacional. Eu observo que a competência da Amanda, ela é muito positiva. Eu não vou contratar uma outra pessoa para colocar como gerente de vendas. O que eu vou fazer? Eu vou trazer a Amanda Gomes para esse cargo da gerente de vendas. Trazendo a Amanda para o cargo de gerente de vendas, consequentemente, ela terá uma melhor remuneração ali. Ela terá o melhor salário. Por quê? Porque ela caminhou junto com o cargo, caminhou junto com a competência, consequentemente, caminhou junto com o salário. É assim que funciona. Estabelecimentos de cargo júnior, pleno e sênior, isso aí a gente já viu, que quanto maior é a responsabilidade de um colaborador, maior deverá ser o seu salário. E uma forma de garantir que mesmo aqueles que se mantêm no mesmo cargo, mas acumulam novas funções, tenham uma remuneração equivalente ao seu esforço. E adicionar aos cargos perfis como júnior, pleno e sênior, para facilitar a determinação do salário. O setor de recursos humanos deve elaborar a gradação entre esses cargos. Então vejam bem que às vezes tem um crescimento dentro do próprio cargo, a gente fica imaginando somente o crescimento de um plano de cargo e salário para outro cargo. Mas eu tenho que olhar com carinho e cuidado também o crescimento dentro do próprio cargo. O que é o crescimento dentro do próprio cargo? É quando eu atribuo funções a mais dentro do próprio cargo. Vamos imaginar que a Cida seja a profissional que cuida da limpeza do escritório onde ela trabalha, certo? Então, ela tem ali o cargo de, não sei, faxineira, auxiliar de limpeza, uma coisa assim, né? Vamos imaginar que amanhã ou depois eu trago uma nova função para a Cida. Qual que é a função dela? Fazer o cafezinho para o pessoal. Como é que eu vou inchando o cargo dela de responsabilidade e o salário não vai aumentando? É por isso que a gente vê muita frustração no ambiente de trabalho. Por quê? Porque as pessoas... Só um minutinho. Que as pessoas só trabalham e não são valorizadas naquilo que faz. Ah, mas ela não mudou de cargo. Não mudou, mas você colocou lá um monte de função para executar dentro do próprio cargo. Né? Coisas que não estavam previstas, coisas que não estavam elencadas no plano, na descrição do cargo desse trabalhador. É o que é comum as empresas fazerem, né, gente? Inchando os cargos aí. Inchando de que maneira? Vai colocando função em cima de função, dentro do mesmo cargo. A pessoa não cresce e parece que isso acaba sendo uma forma de aproveitar, né, da mão de obra barata. Então a empresa não deve funcionar dessa maneira e o correto então seria estabelecer aí cargos júnior, pleno e sênior e atribuir a função para cada um de forma correta aí. O que nós vamos fundamentar numa política de remuneração? Aquilo que nós acabamos de falar, oferta de benefícios. Como seria essa oferta de benefícios? Os benefícios se tornaram um dos diferenciais para a conquista e retenção de talentos
do mercado e fazem parte da política de remuneração. Lembrando que eles vão além dos tradicionais transporte e alimentação. Pode ser incluído na lista de benefícios relevantes planos de saúde odontológicos, que incluam familiares, descontos em parceiros como livrarias e restaurantes, incentivo para a capacitação profissional, como bolsas de estudo, entre outros. Há casos em que profissionais optam por uma companhia que oferece um salário menor, mas que tem mais benefícios que uma concorrente. Isso é fato, viu, gente? Eu conheço muito funcionário que ele abre mão de trabalhar numa empresa concorrente porque ela paga melhor e ele permanece firme e fiel naquela que ele trabalha justamente porque os benefícios são mais convincentes, são mais atrativos. Então, a empresa, e sempre a gente vai ter, gente, o pessoal do RH aí vai ter sempre essa dificuldade de convencer a empresa a aplicar benefícios. Mas, todavia, muitas das empresas, elas não têm uma gestão eficaz do seu sistema. Não tem um programa de qualidade total no seu sistema, não tem redução de custos, não sabe para onde é que vai os seus investimentos, gasta mal ao invés de investir dentro desses princípios que nós estamos falando aqui. Quando a empresa ela tem essa visão, ela pode ter certeza que ela vai se estruturar e se dar muito bem no mercado, porque o maior patrimônio ainda de uma empresa continua sendo a mão de obra. Quarto, o que fundamentar numa política de remuneração? A adoção da remuneração com base na participação nos lucros e resultados. Né? O pessoal já deve ter ouvido falar aí. Remuneração com base na participação nos lucros e resultados, PLR. Trata-se de uma estratégia inteligente para fazer com que os colaboradores se sintam, em parte, donos do empreendimento e, assim, se dediquem mais a fechar bons negócios. Devo dizer que pode não ser exatamente simples adotar essa estratégia de remuneração, contudo, quando se traça metas e objetivos possíveis de alcançar, se tem um time ainda mais dedicado à realização das suas tarefas. É por isso que tem um monte de empresa que ela trabalha com essa ideia de políticas, né, de PLR. Por que ela coloca isso? Ela coloca isso para que o trabalhador se sinta parte do negócio. E pensa com ele, opa, quanto melhor eu produzir com qualidade, com dinamismo, no tempo certo, então eu vou ter também o meu benefício, visto que isso é o crescimento de todo mundo cresce junto. Por isso que tem algumas empresas que adotam essa prática de participação nos lucros e nos resultados. Adoção de remuneração por competências é o quinto passo para a gente fundamentar uma remuneração, uma política de remuneração aí. Consiste em adotar um sistema de remuneração que esteja direcionado a recompensar as competências de conhecimento dos colaboradores. Adequa-se às situações em que é necessário contar com pessoas que detêm conhecimentos específicos que fazem a diferença para a produtividade da companhia. Está alinhado com o perfil gerencial e administrativo. Isso é fato. Eu tenho um funcionário que ele está se capacitando, a sua competência ela está sendo agregada para a empresa, isso está servindo para a empresa, é natural que a remuneração precisa acompanhar esse princípio aí também. Né? Então, a avaliação, a adoção de remuneração por competências é uma excelente estratégia para a gente reter os nossos trabalhadores fidedignos na organização. O que mais, gente? Algumas práticas aí, ó. Adoção de remuneração de acordo com habilidades. Habilidades aqui é um composto de competência, mas é uma estratégia um pouco diferente. Por quê? Porque é um método interessante para negócios que depende de habilidades específicas dos seus colaboradores e que cria um incentivo extra para que eles aprimorem ainda mais esses recursos. Funciona bem em empresas que dependem de algum tipo de trabalho de manufatura, atendimento a clientes, entre outras. Tem gente que ele tem uma habilidade muito grande, quando ele traz o exemplo de atendimento a clientes.
Tem gente que ele consegue não só vender bem, isso é uma habilidade de convencimento, como ele manipular valores, é outra habilidade. Então, quanto maior for a habilidade do trabalhador, maior seria também a questão da sua remuneração. E aqui eu trago uma observação. Para cada empresa, uma política de remuneração. Isso é fato, viu, gente? Por que para cada empresa tem que ter uma política de remuneração? As dicas que aqui listei acima se referem a possibilidades que podem ou não se encaixar no perfil da sua organização. O gestor deve observar quais são os objetivos do seu negócio e a relevância da retenção de alguns talentos específicos para somente então determinar por qual caminho irá seguir. Isso é fato. Não adianta, vou sair da minha tela aqui para vocês verem, não adianta eu copiar um modelo de política de remuneração de um concorrente meu e querer aplicar lá na minha empresa. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Cada empresa, nós vimos lá atrás, que ela tem a sua cultura organizacional. Se você pegar do mesmo segmento, deixa eu pegar em Pouso Alegre. Pouso Alegre tem muita construtora, né? Tem a Morrale, tem a BRZ e por aí afora vai. Se eu pegar do mesmo segmento e tentar adotar a mesma prática salarial, a mesma política de remuneração, não vai funcionar, não dá certo, porque ela depende muito da cultura interna da empresa. A Cida traz uma cooperação aqui. Em janeiro, meu patrão falou, você é faxineira, mas daqui para frente tem que ser melhor que isso. Ter a visão do cliente, se atualizar, ter uma visão de crescimento. Estou passando por isso, estou agregando a profissão faxineira mais que uma simples faxineira. Parabéns, Cida, isso mesmo. Por quê? Olha o que isso é importante dentro dessa visão que a Cida coloca aqui, dentro dessa visão que nós estamos discutindo aqui. Daqui a pouco, ela não só pode fazer a limpeza, como também, tocou o telefone do escritório, ela saiba atender, ela saiba acolher o cliente, ela sabe dar um posicionamento para o cliente. Isso é uma habilidade a mais, né? Então, é por isso que as recompensas, elas vêm também de acordo com as habilidades. E esse texto que eu coloco aqui, que tem que se tomar cuidado, que cada empresa, ela tem que ter uma política de remuneração, isso é fato. Deixa eu só acertar uma situação aqui. De modo que, nesse sentido que nós estamos falando de política e estamos falando de cultura. Ah, professor, mas por que uma empresa não pode se equiparar com a outra? Por que uma empresa do mesmo segmento, ela não paga o mesmo salário da outra? Tem um monte de fatores envolvidos aí, viu, gente? Uma delas é o poder de fogo da empresa, ou seja, o poder de capital. Segundo ponto importante, qual que é o nível de investidores que tem nessa empresa? Os acionistas são muito ricos, são muito dotados de recursos? Então, tem empresas que elas são muito bem gerenciadas. Eu não posso querer acompanhar o mesmo ritmo de uma empresa que está num patamar desse, né? Eu tenho aqui a minha empresa. Eu não posso me comparar, né? Poxa, nós temos aqui uma notícia. Deixa eu ver aqui. A Creuza colocando aqui. Aquele está com problemas na família, perdeu um familiar para o Covid. Muito triste isso, né? Lamentável, mas vamos orar a Deus para que traga conforto ao coração da família da Keila aí. Ela perdeu aí um familiar para o Covid e estão passando por um momento bem difícil. Então, gente, tocando a nossa ideia aqui, é isso. Cada empresa, muito obrigado, viu, Creuza, por avisar. Cada empresa, ela é como se diz aqui nas Minas Gerais,
cada um sabe aonde o sapato aperta. Não é porque nós vamos fazer uma pesquisa salarial e nós temos que copiar exatamente o que o outro propõe lá. Cuidado com esse modelo, porque senão você vai quebrar a cara. Aí eu trabalho na oficina mecânica, eu tenho 2 funcionários. Só que você vai lá para a oficina mecânica da Honda e ela paga X para os seus mecânicos. Ah, mas você tem condição de acompanhar esse teu concorrente? Ah, mas se eu não acompanhar, eu vou perder o meu funcionário. E a sua estratégia? Como é que a gente vai fazer a nossa estratégia? Ah, nós não temos condição de pagar o que eles pagam, mas nós temos condição de dar um benefício bacana aqui, sem pesar. Por que nós estamos falando de benefício, gente? Espontâneo, inclusive. Porque muitas das vezes ele acaba sendo mais atrativo para o trabalhador e não pesa tanto na folha de pagamento. Certo? A Cida colocou ali, já faço isso e tenho que atualizar a todo momento. Isso aí, Cida. Faça isso que você vai se dar bem lá. Bom? Exatamente. Então, cada empresa ela tem a sua política. Não dá para sair copiando a política dos outros. Eu tenho que adequar dentro da minha condição. Certo? Opa, nós temos um profissional que está chegando. Ah, Alessandra. Ô, Alessandra, fica à vontade. Não se preocupe com isso. Tá bom? E aí, gente, vai entrar dentro daquilo que as empresas... Se nós falamos que as empresas elas podem fundamentar a sua política salarial a partir desses conceitos que eu coloquei, que conceitos? Através do estabelecimento de plano de cargos e salários, através de estabelecimento de cargos, né? Descrição correta dos cargos, júnior, pleno, sênior, através de oferta de benefícios, através de adoção de remuneração com base na participação de lucros e resultados, através de remuneração por competências ou adoção de remuneração de acordo com as habilidades. Mas ela também pode investir em fundamentos para o planejamento de carreiras. O que é um planejamento de carreiras para vocês? Uma coisa é ter plano de carga e salário. Outra coisa é ter planejamento de carreira. As duas coisas são as mesmas coisas, gente? O que vocês acham? Há uma diferença entre planos de cargos e salários e plano de carreira ou não? O que vocês acham? Vejam bem, acabamos de falar de plano de cargos e salários, certo? Mas já tem um plano de carreira. As duas coisas são iguais, se misturam. Não, são diferentes, né, professor? Sim. Elas se misturam, mas são diferentes, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Qual que seria, então, a definição que vocês me dariam aqui para um plano de cargos e salários e para um plano de carreira? Plano de carreira é onde... Eu vou dizer com as minhas palavras, né? Vai lá. É onde, quais são os cargos que aquele colaborador pode chegar, né? Isso. E o de salário é tudo isso que a gente tem visto aí, que o senhor tem colocado, né? Uhum. É exatamente isso que a Cleusa coloca. O plano de cargos e salário, gente, e isso tem mais uma contribuição do Tiago aqui, vamos lá. Plano de carreira é um planejamento de desenvolvimento profissional. Perfeitamente. Agora você matou a pau, irmão. É isso aí. Plano de carreira é um planejamento de desenvolvimento profissional. O que isso significa? É óbvio que uma coisa vai cruzar, conforme colocou a Cleusa aí. Num determinado ponto, as duas condições vão ter que se encontrar. Não tem jeito, né? Mas o que é o desenvolvimento profissional? É aquele trabalhador que se encontra no ponto A e eu preciso mostrar para ele que há a possibilidade dele chegar no ponto X. Né? Tem mais contribuições aqui da Ana Júlia. Essa Ana Júlia é muito fera.
Plano de carreira é onde o RH vai trilhar o caminho do profissional de acordo com suas competências e habilidades. Perfeitamente, Ana, perfeitamente. Então, nós temos algumas formas de criar um plano de carreiras. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um minutinho que eu vou buscar minha tela aqui. Onde é que eu estou? Vejam bem. Existem várias formas de fundamentar o planejamento de carreiras. Todavia, os mais conhecidos são esses tipos aqui, né? O I, o Y e o W. Por que usar essa nomenclatura? Para ficar mais fácil o entendimento de quem vai lidar com essas estratégias, né? O planejamento de carreira em I significa carreira em linha. Apenas um caminho de crescimento. Ou seja, o trabalhador sai reto. Vamos imaginar que hoje ele está como office boy. Né? Um crescimento em linha reta, ele pode chegar, por exemplo, a um auxiliar de escritório. Cresceu em linha reta. Né? Ele não oscilou conforme está aqui na carreira em Y. O profissional deve optar entre ser especialista ou gestor. É o que o pessoal chega aqui num determinado ponto da formatura. Deixa eu pegar minha caneta aqui que eu vou mostrar melhor isso para vocês. Só um minutinho. O profissional ele começa a sua carreira profissional, tanto no âmbito do conhecimento quanto no âmbito profissional, das habilidades, chega nesse ponto aqui, ó. E aqui que está o questionamento. E ele fica se perguntando, se eu pegar esse rumo, eu continuo sendo técnico. Se eu pegar esse rumo aqui, eu vou ser gestor. Qual o caminho que eu vou pegar? É mais do que nunca importante o profissional de RH ajudar o trabalhador a ter esse norte, enxergar no trabalhador a sua especificação. Ou esse camarada ele é mais especialista ou ele é gestor? Se ele for gestor, vou indicar que ele segue o caminho por aqui, ó. Ah, não, ele é especialista. Ele não tem essa habilidade para ser um gestor. Então, vou indicar que ele siga esse caminho aqui. Né? Agora, tem gente que não, além de ser especialista, ele é gestor também. Aí nós estamos falando da carreira em W. Né? O profissional desenvolve tanto suas características técnicas, quanto as de liderança. É o que nós chamamos de movimento na carreira em zigue-zague. Ou seja, ele consegue, é o que é muito comum hoje, viu gente? As pessoas terem várias formações. Por exemplo, se eu pegasse aqui, deixa eu ver quem está no grupo comigo. A Suelen Sequi, se eu pegasse aqui a Tabata, se eu pegasse a Amanda Gomes, quem mais? A Aline Arro, a Rosana, a Karen. O que elas fizeram recentemente? Elas fizeram um curso de assistente de DP. Elas vêm agora e estão fazendo um curso de RH. Qual dessa carreira que elas estão seguindo? É muito provável que elas estão dentro da linha Y. Não estou levando em consideração as outras habilidades que elas têm no decorrer da vida. Né? Por que elas estão na linha Y? Porque elas podem ser gestoras ou podem ser especialistas. Né? A gestora do RH.
vai lidar com pessoas, gestão de pessoas. E especialista? Especialista na fundamentação da legislação no que diz respeito à folha de pagamento, benefícios e etc. Então, elas estariam no ponto Y. Mas vamos pegar agora, por exemplo, a Ana Cecília, que eu acabei esquecendo aqui. Vamos pegar agora a condição da Ana Cecília e da Tabata. Estou tomando as duas como exemplo. Que estão na área do direito. São profissionais da área do direito. Elas podem estar nessa plano de carreira W aí. Podem navegar nas diversas faces da área dos recursos humanos. Certo? Deixa eu só ler a contribuição da Alessandra, onde eu fiz a pergunta lá se plano de carreira e plano de cargos e salário são iguais. Ela coloca que são diferentes. Plano de salário é o que o colaborador faz parte no início de carreira e na decorrência dele. Agora, plano de carreira é o direcionamento para o colaborador, pleitear e seguir em ascensão na empresa. Isso mesmo. Qual que é o grande erro das empresas, gente? O grande erro das empresas é aqui, ó. O trabalhador está aqui, certo? Nesse ponto. O trabalhador está nesse ponto. As empresas que não têm essa ideia de ter planos de carreiras, fundamental. Meu filho, você está aqui, ó. Daqui a pouco você pode vir para cá ou vir para cá. Isso que traz desmotivação, repetitividade, baixa estima. Por quê? Porque o trabalhador ele não tem perspectiva. Para onde eu vou? Ou eu vou morrer a vida inteira aqui? E aí o Tiago ele vai falar uma coisa muito importante, viu, gente? Esse cenário, e isso não é muito longe de nós, é coisa de 2 a 3 anos atrás, o trabalhador nesse ponto ficava aguardando um aceno da empresa. Hoje é o contrário, viu? A empresa está aguardando o aceno do trabalhador. Preste atenção nisso, viu? Preste atenção nisso. Professor, o que você quer dizer com isso? Assim, ó. Deixa eu ensinar uma coisa muito importante para vocês aqui. Eu vou fechar aqui para falar a respeito disso. Deixa eu ensinar uma coisa muito importante para vocês. Não espere a empresa ficar falando para você, ó, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um curso de informática, vai fazer um curso de inglês, vai fazer um curso de assistente de RH, vai fazer um curso de DP, vai fazer um curso de assistente administrativo, de logística. Não espere. Não espere. Surpreenda a empresa onde você trabalha ou deseja trabalhar. Isso é uma surpresa tão grata, inclusive, para os recrutadores. O que você faz da vida? Não estamos falando de grandes eventos, de grandes acontecimentos. Mas a partir do momento que você fala para ele, ó, estou fazendo um curso de... Pronto. Mudou muita coisa na concepção dele. Muita coisa. Eu falo isso de experiência própria, das convivências das empresas que eu tenho aqui. O olhar da empresa para aquele que está fazendo. O Thiago coloca muito bem na conversa dele. Antigamente a gente precisava ficar aguardando a empresa fazer esse aceno. Né? A empresa que acenava. Eu estou precisando de um profissional que cuide desse departamento. E aí a gente saía correndo atrás, feito um doido. Hoje não mais. Hoje é a empresa que está olhando para o retrovisor e está falando o seguinte, quem está acompanhando a nossa corrida aí? Aquele cara está acompanhando? Opa, perfeitamente. Então não espere ser mandado, faça você primeiro. Surpreenda as empresas. Correto, pessoal? Tudo bem? Muito bom, muito bom. Deixa eu ver quem está comigo nos bastidores aqui. Ó, está aí a Alessandra, a Aline Arro, a Amanda Gomes, a Ana Cecília, a Ana Júlia, a Ana Paula, a Bianca, a Cida, a Cláudia, a Cleusa, Edmila, Cauane, Edmila, a Cauane, a Mariana, o Matheus, a Patrícia, a Renata, a Rosana, a Sueli, a Tabata, a Tamires, a Tainá e o Thiago.
Muito bem. Eu vou encerrando a minha aula aqui, vou deixar uma atividade bem gostosa para você. Muito tranquila. Não precisa preocupar em postar nada, certo? Vou partir da premissa de que, dentro desse entendimento de plano de desenvolvimento de carreira, nós viemos aí de algumas evoluções sociológicas, filosóficas e psicológicas, né? Uns fazem aí parte da geração X, outros fazem parte da geração Y, outros da geração de baby boomers, eu acho que não temos nenhum aqui, né? Da geração Z. Mas o que eu tenho para propor para você é que dentro dessa questão de planejamento de carreira, a gente deixa para aplicar isso só lá na empresa e acha que é uma obrigação da empresa aplicar com a gente, quando na verdade nós deveríamos aplicar isso na nossa vida. Eu gostaria que você descrevesse para mim amanhã aonde você gostaria de estar daqui a 5 anos. Parece um prazo muito longo, né, gente? Mas tem um porquê de eu estar colocando esses 5 anos aí, certo? Quem você quer ser daqui a 5 anos? E detalhe, quanto você gostaria de estar ganhando nesse momento? Então, a primeira pergunta é, eu vou colocar isso no chat porque precisa estar muito bem estruturada. Faça esse exercício psicológico para você ver que bacana que é. Onde você quer chegar profissionalmente daqui a 5 anos? Primeira. Segunda. Quanto gostaria de estar ganhando? Ganhando, eu falo de salário, viu? Terceira questão. Quais pessoas farão parte desse projeto? Última pergunta. Quando deseja iniciar? Tá aí, ó. Não precisa mandar nada para mim, amanhã eu vou perguntar isso para vocês. Amanhã a gente vai fazer uma roda de conversa e amanhã nós vamos encerrar a nossa unidade curricular e nós vamos fazer aqui um planejamento de carreira em cima desses entendimentos aqui. Certinho, personas? Muito bem, deixa eu buscar o nosso processo. Só um minutinho. Estou abrindo aqui, ó. Sim, com certeza. Já vou explicar aí. Abriu aqui. Muito bem. Deixa eu explicar. Deixa eu ver quem teve. A Ana Júlia. Daqui a 5 anos,
qual que seria o seu salário? O que você acha que para você seria um salário ideal? É óbvio que daqui a 5 anos houve aí muita desvalorização do dinheiro, mas você vai fazer com uma mentalidade como se fosse hoje. Eu acho que 5 mil para mim viver seria bacana, certo? Eu acho que, sei lá, eu quero ganhar 8 mil reais. Perfeitamente. Não, é a terceira, né, que você quer. Eu estou falando da segunda. Quais pessoas farão parte desse projeto? Sua família, seu esposo, namorado, filha, pai. Quem que vai estar envolvido nesse projeto? Tá? Quem faz parte desse projeto seu aí? As pessoas não param para pensar nisso, né? Em termos de planejamento de carreira. Você sabia que isso influencia diretamente? É isso que eu quero discutir com vocês amanhã. Ficou claro para você, o Ana Júlia dos Santos da Silva? Perfeitamente. Tudo bem. Deixa eu pegar o meu sistema aqui. Ô, Tamires, tudo bom, Tamires? Você tá... Mais ou menos. Tá cara de acabada, mas tô bem. Por que você tá com cara de acabada, ô, Tamires? Tô chegando agora do serviço. Saí de casa 2 horas da manhã, tô chegando agora. Que isso, jovenzinha. Parabéns, viu? Por mais brasileiros assim. Você trabalha onde? Na Dafit. Empresa. Na onde? Honda Fit? Não, Dafit. Dafit. Sim. Muito bem, muito bem. Parte de logística, essas coisas aí. Legal. Tem que fazer extra, né? Tem que acordar 2 horas da manhã. Tá bom, tá bom. Só pó. Imagina, vai lá agora. Daqui a mais tarde eu vou disponibilizar a aula gravada. Você chega em casa agora, toma um banhão, toma aquele cafezão, cai na cama, mas dorme, joga o celular fora, viu? Não deixa ninguém ligar nesse negócio, não. Nessa hora eu nem lembro, porque 2 horas da manhã tem que estar lá de novo, né? Eita. Nossa, Deus, essa mulher é guerreira, Tamires. Parabéns, viu, Tamires? Obrigada. Conte comigo sempre aqui. Tá bom. Muito bem, deixa eu chamar aqui a nosso sistema. Tem gente que é muito guerreiro, né, gente? Brasileiro, tem muito brasileiro que precisa ser aplaudido. Eu sou muito fã. Tamires faz aquilo que exatamente o apóstolo Paulo manda fazer, né? Eu mesmo fui à luta para que não tornasse pesada a vida de ninguém. Isso aí. E bem jovem, né? Quantos anos você tem, Tamires? 28. Não, bem jovem. E guerreira. Guerreira. Pular de 4 horas da manhã, 2 horas da manhã não é para qualquer um, não. Meu horário normal é das 6 às 2, né? Mas... Em Extrema que você trabalha? Isso, em Extrema. Muito bem. Aí tem que sair cedo daqui, nossa. Empresa grande? É grande, é empresa de... É que nem a Netshoes, a Centauro, a mesma coisa. Perfeito. Uhum. Tá bom, então. Só estocando sapato, passei o dia todo estocando sapato. O bom é que sapato novo tem um cheiro gostoso, né? Igual carro novo. Nossa, nem fale. Na parte de criança, então, eu fico encantada. Eu vou lá pegar o sapatinho das crianças para guardar e já aproveito. Nossa, que cheirinho bom. Então. Muito bem. Pessoal, apareceu para vocês aí a chamada? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Adriana Aparecida. Vocês entenderam por que eu não sou muito de apelar em trabalho e dar aquela serviçada? Em respeito a profissionais assim como a Tamires, entendeu? Como vocês que todos os dias estão na luta. Como é que a gente aperta aí para dificultar? A gente tem que ser um facilitador, né? Vamos lá. Alessandra está aí. Aline Osano está. Amandoca Gomes está aí. A Ana Cecília está. Ana Júlia está.
Ana Paula está. A Aparecida está. A Bianca está. A Cláudia está. A Creus está. Daniela Bastos, não. Edilane, não. Edilane, não. Edmila está. Lili, onde você estava? Ellen. Fernanda, não. Flávia, não. Giovanni e Luísa Anonimato. Isabela Cassalho, não. Jamila também não. Karen Romano está. Cauane está. Keila está. Laís está lá no trabalho. Leia não está. Lucilene está. Márcia não está. Mariana Liberato, sim. Matheus, sim. Michael, não. Pamela, não. Patrícia está. Priscila Karen, não. Ó, chegando mensagem, mais mensagem para você aí, ó. Tá bofinho. A Renata está. A Renata Barbosa, não. A Rosana está. Solisângela, já mandou o recado que está lá. A Suelen está. Tabra está. Tamires está. Tainá está. O Tiago está. E a Tiffany não. Pronto. Gente, vocês entenderam minha perguntinha? Não precisa mandar nada para mim, nada em PowerPoint, certo? Só para a gente amanhã aprender um pouco como fazer um planejamento de carreira, certo? Eu vou copiar essas perguntas aqui, eu vou colocar lá no grupo. Você que você já fez mais máscaras? Tô fazendo. Hoje mesmo, acho que a Karen passa aqui para pegar as dela. Ah, que bom que o pessoal já vai... Vão se conhecendo, já vão negociando, né? É, então. Eu vou encomendar uma para... Eu passei o feriadão costurando. Olha que mulher guerreira também. Já que não tem jeito de viajar, a gente trabalha. Pois é, ué. Trabalha para ter o dinheiro para comer. Tá terminando aqui, pessoal? Eu coloquei lá no chat, mas... Ai, mamãe, vem aqui, vem. Ai, Lili, a mamãe tá cansada, Pete. A mamãe. Mamãe tá cansada. Lili, vem aqui com a mãe. Vem mimir, Petinha. Que tá com ansiedade, mãe? Muito bem, pessoal. Essa semana é mais curta. Oi, Suelen, isso aqui. Não, tô falando pra Tamires pensar pelo lado positivo. A semana é mais curta. É verdade. É, por quê? Feriado?
É, Foi feriado. Ai, pra mim não tá sendo curta, não. Eu trabalhei feriado. Vou trabalhar o próximo feriado, dia 16, eita. domingo. Quando que é o Nossa, próximo? Quando que é o próximo? Extrema, dia Quando que é 16. é feriado lá? É, aniversário da cidade. Ah, muito bem. Certinho, então, pessoal. Que vocês tenham uma tarde abençoada. Descansa aí, Tata Mires. Descansem aí, pessoal. Amanhã estaremos novamente aqui para finalizarmos a nossa unidade curricular. Certinho? Beijo no core. Se cuidem, porque amanhã tem mais. Ok? Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde, meninas.